Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular os Descontos do INSS e do Imposto de Renda aqui na Início RH. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso módulo, não é, do Imposto de Renda. Já falamos sobre os conceitos, já falamos sobre a dedução por dependente e agora nós vamos dar continuidade falando do cálculo, só relembrando mesmo, né, que antes de calcular o imposto de renda, você precisa fazer as deduções, né? Então a dedução ela é um valor, representa um valor que ele deve ser abatido antes do cálculo da base do imposto de renda. Então não podemos esquecer isso, dessa questão da dedução, né, para chegar no valor, né, do cálculo do imposto de renda. Nós temos que chegar na base primeiro. Para chegar na base temos que fazer as deduções, tá? Então só para relembrar mesmo que na folha de pagamento as deduções, né, mais utilizadas são INSS e dependentes. Então pensão alimentícia também, mas o mais usado mesmo, né, como dedução é INSS e dependente. Mas nós já falamos isso na outra aula, né, a respeito do imposto de renda retido na fonte, e falamos também que o desconto, né, desse imposto de renda ele é sobre os rendimentos do trabalho assalariado e que deve ser feito pelas fontes pagadoras mediante a aplicação da tabela progressiva, que é sempre atualizada, né? Deveria, né, galera, ser atualizada periodicamente, né? Então, esse desconto do imposto de renda, ele é sobre os rendimentos do trabalho assalariado e deve ser feito pelas fontes pagadoras mediante a aplicação da tabela progressiva, tá, galera? Então, nós vamos começar já aqui a calcular, falando, né, sobre como calcular o imposto de renda retido na fonte, tá? O nosso IRRF, tá? Então vamos lá, nós temos a tabela aqui, eu já mostrei essa tabela para vocês na outra aula, então nós vamos sempre fazer exercícios, vou mostrando para vocês, nós vamos utilizar a tabela para fazer os cálculos. Então não podemos esquecer que a dedução por dependente é de R$ 189,59. Esse é o valor por dependente. E a nossa tabela foi atualizada lá em 2015, né? Nosso curso aqui é 2021. 2015 foi a última atualização dessa nossa tabela. Então, ela já está defasada, né, galera? Sabemos disso. Então, vamos lá. Como calcular o desconto, né? Como calcular o valor do desconto do imposto de renda? Se você ainda não pegou papel e caneta, pega, vamos anotar. Tira o print da tela, tira a foto, enfim, anota, tá, galera? É muito importante que vocês anotem esses passos para que vocês não esqueçam e não se confundam no momento que nós formos fazer o cálculo, tá? O imposto de renda, ele não é um cálculo tão simples como o cálculo do INSS, porque o INSS nós tínhamos sim, né, um formato mais detalhado, um formato mais complexo, mas eu mostrei para vocês o formato simplificado, que nós podemos usar sempre o simplificado. Agora o imposto de renda ele segue muitos passos, muitos processos, que nem tudo dá para reduzir. Tá, galera? Então, nem tudo dá para simplificar. Então, anotem. Tiver dúvida, volta novamente no vídeo, volta novamente na aula, mas anotem para que vocês não esqueçam os passos, tá? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer primeiro? Né? Deve-se apurar a base de cálculo, né, ou a renda líquida do empregado da seguinte forma. Primeiro ponto, né, renda bruta do mês. O que é a renda bruta do mês? Salário, mais horas extras, mais gratificações, mais comissões e mais adicionais. Então, pode ser um adicional noturno, tá? Então, o que é renda bruta do mês? Renda bruta do mês é salário, né? As horas extras, gratificações, as suas comissões, os seus adicionais. Essa é a renda bruta do mês. E aí nós vamos subtrair, né, subtrair os valores das deduções permitidas, que são o que nós já falamos: dependentes, aposentadoria, pensão alimentícia e INSS.
Então, para apurar, né, a base de cálculo, né, ou a renda líquida, geralmente nós utilizamos a nomenclatura como base de cálculo, tá, galera? Eu sempre vou falar aqui para vocês, a base de cálculo do imposto de renda é essa. Então, dificilmente nós vamos usar a renda líquida, tá? A renda líquida, mas utilizamos muito a nomenclatura base de cálculo, tá? Então, para chegar na base de cálculo, nós temos que apurar, né, essa renda bruta do mês, vamos subtrair os valores das deduções permitidas. Então, sobre essa renda líquida apurada, aplica-se a alíquota correspondente à tabela, deduzindo-se, né, a parcela relativa à faixa de renda líquida, obtendo-se, então, como resultado o valor do imposto de renda a ser descontado no ato do pagamento do salário. Então, como eu disse, não é tão simples, tá? O cálculo do imposto de renda não é impossível, claro que não, mas não é tão simples, tá? Nós vamos seguir os passo a passo, né? Mas eu já queria ressaltar aqui para vocês em relação à renda bruta, né, do mês, que é salários, horas extras, gratificações, comissões adicionais, e nós temos que subtrair, né, os valores das deduções, que, como nós já falamos, deduções, os dependentes, aposentadoria, pensão alimentícia e INSS, tá? Aí, quando essa renda líquida ela é apurada, né, quando nós chegamos a essa base de cálculo, aí sim, aí eu tenho a base de cálculo do imposto de renda. Aí eu vou aplicar a alíquota correspondente da tabela, vou deduzir a parcela relativa, né, aquela faixa de renda líquida. Então, eu vou deduzir aquela parcela que aquela parcela a deduzir. E vou obter assim o resultado, né, que é o valor do imposto de renda a ser descontado no ato do pagamento do salário, tá? Então nós vamos seguir o passo a passo. Como eu disse, o INSS nós conseguimos reduzir bem, né, fazer assim uma forma mais simples do cálculo. O imposto de renda dá para fazer também, mas não fica tão simples assim, tá? Mas eu quero que vocês vão anotando, já comecem a anotar para não se perder no momento do cálculo. Então, vamos lá, vamos fazer já um passo a passo aqui, tá? Vamos calcular, né, o valor do desconto do imposto de renda, vamos fazer um passo a passo. O primeiro passo, vamos somar os rendimentos brutos. Lembra que eu falei do rendimento bruto, que é comissão, salário, horas extras adicionais? Então, neste caso aqui, esse meu colaborador, deixemos um exemplo, né? Esse meu colaborador, ele teve um salário de R$ 3.500. O salário dele é 3.500. As comissões dele ficaram em R$ 400. R$ 500 ele recebeu de hora extras e de adicional noturno R$ 300. O que eu faço? Eu somo tudo. Somando tudo, né, fiquei R$ 4.700. Então, primeiro passo, eu somei os rendimentos brutos. Rendimentos brutos somaram em R$ 4.700. Ok, fechei o primeiro passo. Vamos para o segundo passo, nós vamos apurar as deduções. Então, o segundo passo é apurar as deduções. De INSS ficaram R$ 517. Dependentes, né? Foi um total de R$ 379,18, porque são 2 dependentes. Então, R$ 189,59 cada, R$ 379,18 total. E de pensão alimentícia, esse colaborador, ele teve, né, R$ 300. Então, o total aqui das deduções ficou em R$ 1.196,18. Agora, o que nós devemos fazer? O primeiro passo, né? O próximo passo, o terceiro passo, nós vamos subtrair as deduções do rendimento bruto. Qual que é o rendimento bruto que nós falamos? Neste exemplo aqui, o rendimento bruto foi 4.700. E as deduções? 1.196. Então, vou fazer, a fórmula é rendimento bruto menos deduções igual a base de cálculo. Lembra que eu falei que nós vamos usar sempre o formato base de cálculo? Então 4.700 menos 1.196,18 igual 3.503,82, que é a nossa base de cálculo do IR, tá? Do IRRF, do Imposto de Renda Retido na fonte. Então, essa é a nossa base de cálculo, é a partir daqui que nós vamos começar o cálculo, né, do imposto de renda.
Então, qual que é o próximo passo, né? O quarto passo, nós vamos verificar a faixa, né, que se enquadra à base de cálculo. Então, eu cheguei na base de cálculo, fizemos todo aquele passo a passo, cheguei na base de cálculo. Agora, eu vou lá na minha tabela e vou verificar, né, onde que se enquadra essa base. E aí, nós vamos aplicar o percentual e abater a parcela a deduzir. Ou seja, nesse caso, né, neste caso, nosso colaborador, ele se enquadra na faixa de 15%. E a parcela a deduzir de 15% dessa faixa é R$ 354,80. Vou até voltar na tabela para vocês verem, tá, galera? Vamos lá. Ó, a base de cálculo do imposto de renda, R$ 3.503,82, perfeito? Vamos voltar na tabela. Aqui, ó. 3.500, né? Então, está na faixa ali, terceira faixa, 15%, né, que é entre 2.826,66 até 3.751,05. 15% e a parcela a deduzir 354,80. Aqui já fica parecido com o INSS, tá? Agora vocês vão ver a familiaridade aqui. Já fica mais parecido. Então, vamos lá. Então, agora, né, então nesse caso, ele se enquadra na faixa de 15% e a parcela a deduzir é de R$ 354,80. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar a fórmula base de cálculo, vou multiplicar pelo percentual, né, que é a nossa alíquota, e vou subtrair a parcela a deduzir. Aí eu vou ter o desconto do imposto de renda. Qual que é a nossa base de cálculo? Chegamos lá a R$ 3.503,82, certo? Vou multiplicar pela alíquota, que a nossa faixa ali está na terceira faixa, 15%. E vou subtrair a parcela a deduzir de R$ 354,80. Cheguei ao desconto do imposto de renda, R$ 170,77. Então, o valor do IR, né, na fonte será R$ 170,77. Então, galera, como eu disse, não é algo tão difícil, né? Não é um cálculo impossível de ser feito, mas você precisa seguir o passo a passo. Se você errar um desses passos, você já erra todo o final, você inverter as questões, você erra o valor do desconto, né? Erra o valor do desconto do imposto de renda. Então, galera, como eu disse, siga o passo a passo, anota, tá? Para você não se perder. Então, nós vamos seguindo sempre esse passo a passo. Aqui ficou mais simples porque eu já dei os valores totais, percebe? Aqui eu já dei, neste exemplo, o salário, as comissões, hora extra. A gente não calculou hora extra, tá? Já coloquei os valores. Adicional noturno, nós não calculamos adicional noturno, já coloquei os valores, porque para chegar até aquele ponto do imposto de renda, você tem que calcular isso. A comissão será algum percentual, nós tínhamos que calcular aquela comissão, calcular a hora extra, calcular o adicional noturno. Primeiro converter, adicional noturno nós sabemos, né? Converter hora diurna em hora noturna. Depois fazer o cálculo, perdão, galera, converter a hora noturna, né, em hora diurna. O cálculo adicional noturno nós temos que primeiro fazer a conversão de hora noturna para hora diurna, para depois calcular o adicional noturno. Então, nós não fizemos nada disso, já deixei o valor redondinho aqui para vocês. O INSS a gente não calculou, já trouxe o valor pronto aqui. Pensão alimentícia também não tinha nenhuma porcentagem, já colocamos o valor aqui. Então, é um pouco trabalhoso porque nós temos que fazer todo esse passo a passo dos cálculos e fazendo todos os cálculos até chegar no imposto de renda, tá? Mas nós vamos fazer tudo isso, tá? Nós vamos fazer tudo isso nas próximas aulas. É que nessa aula eu já quis trazer assim uma introdução, né? Um resumo mesmo de como que funciona esse passo a passo para vocês já visualizarem. E depois nas próximas aulas nós vamos fazendo passo a passo mesmo, ali todos os cálculos, fazendo todos os cálculos um a um, tá? É que eu quis trazer esse mesmo assim mais resumido para que vocês já possam visualizar como que é, né, esse passo a passo do imposto de renda. Galera, por essa aula eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam anotando, espero que estejam seguindo passo a passo, que nós vamos já começar com as aulas de cálculo ali na prática, tá?
Nós vamos seguir esse passo a passo e já começar a fazer na prática. Galera, eu vou ficando por aqui nessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.